E nesta quinta-feira, o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, apresenta um levantamento que mostra como foram os impactos que a doença do greening causou aos pomares brasileiros. Uma doença que é capaz de devastar a produção nacional. Paralelamente, o Fundecitrus também vai fazer o lançamento de um aplicativo que fala sobre o tema. Esse é o motivo dessa entrevista da repórter Sara Kirchhoff. O greening é considerado a pior doença da citricultura e causa prejuízos incontáveis para a produção. Além disso, não tem cura. Pensando nisso, o Fundecitrus lançou um aplicativo e o Bruno Daniel, engenheiro agrônomo do Fundecitrus, vai explicar as funcionalidades desta ferramenta para a gente. Seja bem-vindo ao SBA. Muito obrigado pelo convite. A ferramenta, o SISEG, Sistema de Controle Externo do greening, surgiu da necessidade de se monitorar e se erradicar possíveis fontes de inóculo, possíveis locais onde tanto o inseto como a bactéria possam sobreviver. Esses locais são fundos de quintais, condomínios de chácaras, pesqueiros e até a área urbana dentro da área do município. Em virtude disso, como o número de informação gerado é muito alto, ao passo que você visita uma casa, uma residência e retira uma planta, faz a substituição daquela planta de limão por uma outra frutífera ou de uma ornamental, no caso a murta, por uma outra ornamental, se faz necessário a gestão dessa informação. Como o volume era muito alto, nós entendemos em um determinado momento a necessidade de se criar um aplicativo para coleta da informação e posterior gestão dessa informação. Em um determinado momento também nós abrimos essa ferramenta para que todo citricultor possa fazer o uso dela. É uma ferramenta gratuita e oferece todos os comandos aí para coleta dessa informação no campo. E aí como é que é? O produtor, então, ele pega essas informações, ele faz a avaliação lá na propriedade, pega as informações e lança no aplicativo. E a partir daí como é que funciona? Exato. Esse aplicativo, no campo, ele tem a função de coleta. No escritório, através de uma página na web, o citricultor consegue fazer a gestão. Então, ele pode fazer um raio ao redor da propriedade dele. Hoje, nós trabalhamos com um raio em torno de 5 quilômetros ao redor da propriedade e todos os pontos visitados pelo funcionário ou pelo negociador do Fundecitrus, eles são lançados dentro desse aplicativo. E, a partir desse momento, o gestor pode acompanhar praticamente em tempo real de dentro do escritório. Quantas plantas estão saindo, qual a rota que o funcionário está fazendo, quais os locais que ele está visitando e se ficou alguma coisa para trás, algum agendamento, ele pode estar retornando naquele local posteriormente. E o combate ao greening, ele tem justamente essa característica, né? Cuidar da sua própria propriedade, mas também ficar de olho no vizinho, né? Que às vezes tem um terreno abandonado lá e pode estar trazendo a doença para outras propriedades, né? Exatamente. O controle do greening hoje, ele é um quebra-cabeça, né? Você tem diversas peças para montar todo esse cenário. Fazer a pulverização somente internamente da propriedade é uma visão de médio prazo, ao passo que você tem uma pressão externa muito grande de plantas que não recebem nenhum tipo de manejo. Por isso, o manejo externo é tão importante quanto o manejo interno. E o uso do aplicativo, ele não diminui esses cuidados, né? Pelo contrário, ele corrobora com isso. Exatamente. O aplicativo, ele vai mostrar exatamente onde estão esses problemas, né? E vai possibilitar a gestão desses problemas, praticamente em tempo real. E os prejuízos, como eu falei lá no início do greening, eles são incontáveis, ainda mais considerando que é uma doença que não tem cura, né, Bruno? Exatamente. É uma doença que não tem cura. A partir do momento que uma planta é infectada, não existe outra saída a não ser erradicar essa planta e o inseto pode se alimentar nessa planta doente e levar a bactéria até um pomar sadio. Por isso que essas plantas que estão em fundo de quintal, em condomínios de chácaras, em pesqueiros e até na área urbana, elas são tão importantes porque elas não recebem nenhum tipo de manejo com inseticidas ou até a erradicação, né? E servem de fonte de inóculo, servem de fonte de contaminação para outras plantas sadias. Isso tudo ajuda a garantir, claro, essa boa produtividade que a gente tem aqui no Brasil, exportando bastante suco de laranja para o mundo afora, né, Bruno? Com certeza. É mais uma ferramenta que o citricultor pode utilizar no combate a essa doença. É uma doença muito difícil, mas é mais uma ferramenta aí para o uso no dia a dia. Ela é gratuita, o citricultor pode baixar através das lojas Play Store e Apple Store.
não tem custo algum. No momento que ele faz o download desse aplicativo, ele deve entrar em contato com o Fundecitrus para solicitar um usuário e senha. E a partir desse momento, ele pode utilizar sem custo algum. Perfeito, Bruno. Obrigada pela sua participação aqui conosco. E com essa doença, realmente, todo cuidado é pouco. No ano passado, nós já falamos bastante aqui no SBA da campanha Todos contra o Greening. E agora vem aí mais uma ferramenta, uma tecnologia para combater essa doença. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E aplicativo, portanto, lançado nesta quinta-feira, assim como esse levantamento que fala sobre as áreas afetadas com greening nas áreas produtoras do país. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essas regiões produtoras de laranja. Juliana Rezende já está aqui comigo. Como é que fica o clima, então, para essas regiões? Greening tem atingido bastante as áreas de produção. Juliana. Olha, como o estado de São Paulo é um dos principais produtores de laranja aqui do país, vou comentar um pouco então como está o clima por lá. Algumas áreas produtoras de laranja do interior do estado já não recebem chuva significativa. Esse mapa, ele representa a estiagem agrícola, que representa o período de dias em que já não chove de forma significativa nas áreas agrícolas. Nas áreas mais ao norte é onde o período de estiagem segue um pouquinho mais estendido, já passando aí de 70 dias sem chuva significativa para as lavouras da região. Nas demais áreas já voltou a chover ao longo dos últimos dias, então por isso o período de estiagem segue ainda mais extenso, principalmente nas áreas mais ao norte. Para os próximos períodos, tem previsão de chuva no estado de São Paulo entre os dias 23 e 27 de agosto. Então, grande parte das áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo já volta a receber pancadas de chuva ainda ao longo dos próximos dias, conforme uma frente fria vai avançar pelo centro-sul do país. Não vai ser uma chuva tão volumosa e expressiva, a ponto de trazer o aumento das condições de umidade do solo, que seguem ainda um pouco mais baixos, especialmente no norte do estado, que é onde o período de estiagem ainda segue um pouco mais extenso. Só que essa chuva ela acaba trazendo um certo alívio para áreas produtoras, principalmente das áreas mais ao sul do estado e até do extremo oeste, que é onde a chuva é um pouco mais expressiva e também com maior volume de água. E aí o acumulado de água nessas regiões passa de 15 milímetros em poucos dias. Áreas mais ao norte e também na região da capital, até no Vale do Paraíba, a chuva é bem fraca e isolada, que vai acontecer agora ao longo dos próximos dias. Em relação às temperaturas, vai cair também, porque conforme a gente tem a passagem da frente fria, a temperatura vai voltar a cair um pouquinho mais. No interior do estado de São Paulo, mínimas em torno de 9 graus. Então, não vai ser aquele declínio de temperatura tão expressivo que acabe trazendo alguns riscos para as lavouras. É apenas um leve declínio das temperaturas conforme a passagem da frente fria. A partir da semana seguinte, até o dia 1º de setembro, essa chuva já perde intensidade, então ela é bem rápida, passageira, e a partir da próxima semana a gente já volta a ter o predomínio de tempo mais seco e também com temperaturas voltando a aumentar na região. Então, durante os próximos dias, tem previsão de chuva em áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo. Essa chuva traz um certo alívio para algumas lavouras que vinham sendo prejudicadas por conta do período de estiagem. Agora, a partir da próxima semana, a gente já volta a ter mais dias aí de tempo bastante seco e temperaturas em elevação. Então, com essas instabilidades durando pouco tempo, o cenário ainda vai seguir favorável, principalmente para os produtores que ainda estão em fase de colheita nas atividades no campo.